Medo autêntico e medo imaginário. Medo autêntico é aquilo que tem uma coisa concreta. Existem alguns lugares à noite que, se você for, você corre risco de vida. No Brasil, em outros lugares. Você vê, é real. Ah, agora eu não tenho medo, vou passar lá num lugar onde eu posso ser assaltado, morto, levar um tiro. Eu começo a ficar preocupado com pessoas que querem fazer essas coisas, andar em cima de brasas, pra quê, né? Então, o medo autêntico é quando você realmente tem uma coisa lá fora, acontecendo, e essa coisa pode ser perigosa, ela pode gerar ferimentos, ela pode gerar um estado desagradável, que você não quer passar por ele, que pode ser emocional também, né? E nós temos o medo irreal, que é fruto da imaginação. Muitas pessoas, às vezes, quando a gente pergunta o que seria isso, se isso, né, isso que você ainda acha que é uma coisa, mas que, porque você não tirou o certificado de propriedade, talvez já possa ir embora. Então as pessoas começam a se dar conta que, na verdade, muitas coisas nem são coisas. Então essas coisas são irreais. Agora nós temos a sensação da experiência é real. Naquele momento, aquilo que a gente acredita é realidade. Já se amarrou pessoas na época do nazismo atrás, vendaram os olhos e disseram assim: nós vamos anestesiar você, vamos cortar seus pulsos e você vai sangrar até morrer. Aí eles faziam assim com as pessoas, passavam uma pasta de dente, assim, anestesia, agora nós vamos cortar. Aí com a unha, alguma coisa faziam assim, como se estivesse cortando, eles botavam uma mangueira, alguma coisa assim, caindo na unha morna em cima, só que sem cortar, sem nada. A maioria morreu porque achou que estava morrendo. Como tem um caso do Wander conta também, que ele acompanhou de uma pessoa, de um homem, que foi mandado para casa, ele tinha muita idade, meio ignorante lá na Escócia, assim, não tinha educação, meio assim, mas ele tinha câncer, do câncer terminal. Ele falou, não tem mais nada a se fazer por ele, mandou ele para casa. Ele para casa. Só que ninguém disse para ele que ele tinha um câncer terminal. Então ele achou que ele estava bom. E aí ele foi para casa, viveu 17 anos mais. Isso faz a gente pensar, né? Vocês veem meu ponto? Então, na verdade, essas sensações são reais. Então, aquilo que a gente diz, pensa e ouve sobre nós mesmos é muito importante. Isso ajuda a criar a nossa realidade. Como o Mike disse, né, a gente pensa na forma de imagem, de sensação, de diálogo interno, de vozes internas e tal. E como a gente, o que a gente pensa e como a gente pensa, sequencia essas coisas. Às vezes basta mudar a sequência, que você já quebra. Então, na verdade, a sequência faz uma importância também muito grande. A experiência na hora é real, até que você já encontra consciente ou inconscientemente alguma forma de mudar. Existem alguns medos básicos que já vêm com a gente. É o medo de cair, que a criança traz, e o medo de barulho alto. O bebê vem com esse medo. Isso é biológico. Alguns falam do medo de abandono, mas isso é polêmico. O resto todo é aprendido. E alguns são bons. Por exemplo, e o medo de ficar parado na frente do caminhão? Isso é bom a gente aprender, né? E o medo da gente botar a mão na panela quente também é bom a gente aprender isso, né? Alguma coisa assim. Mas o resto todo é aprendido. E se você aprende de uma forma diferente, você também pode aprender outra coisa. Eu fico me perguntando por que vocês aí já começaram. Aqueles que tinham levantado a mão, que tinham essas coisas, e agora já sabem que não tem porque não é uma coisa, eu fico me perguntando quanto vocês de alguma forma diferente já vão organizando tudo aí, do seu jeito, da sua maneira, etc. E tal. O medo pode até ser prazeroso. Quem gosta de montanha-russa? Então você vai sentir medo. Alguns chamam isso de prazer. Interessante, né? Às vezes o cara do banco 1 tem medo e sente a mesma coisa que a pessoa do banco 2 sente, mas chama de prazer. Que coisa interessante. Filme de terror. Você vai ver a pessoa fica... Aí sai dali suando e tal. Mas gosta, né? Porque é bom. Quando que o medo pode ser prazeroso? Quando nós temos a certeza de que não existe um perigo real. Você sabe que não tem perigo real. E quando você sabe isso, tudo muda. Quando sabemos que a situação terminará em algum momento. Eu conheço várias pessoas, por exemplo, eu trabalho muito com isso, como coach, como terapeuta. A coisa do avião, né?
Nem todo mundo que anda de avião ama andar de avião, mas a pessoa sabe que vai terminar. Outras pessoas adoram. Eu adoro, eu acho o máximo estar lá nas nuvens, né? Na chuva, no alto, sentir que de alguma forma diferente eu me movo pelo espaço. Mas outras pessoas não querem, não estão abertas para gostar disso. Elas sentem até um certo medo, mas elas andam de avião. Elas andam de avião porque elas sabem que aquilo ali vai terminar. Vai acabar, é seguro, né, e tal. Então, cada um se relaciona e se posiciona de uma maneira diferente. Agora, nós podemos nos induzir a ter medos. Isso é muito importante. Quando a gente olha para tudo isso, a gente observa que muitas dessas experiências, nós estudamos em programação neurolinguística, já desde o Batista, alguma coisa chamada estratégia. Estratégias são as coisas que nós pensamos, fazemos e como nós sequenciamos tudo isso, imagens, sensação, o que a gente diz para a gente mesmo, como a gente se comporta em relação a isso, as crenças que nós temos, aquilo que a gente pensa, e toda a maneira como nós sequenciamos tudo isso e arrumamos. Nós temos, muitas vezes, muitos veem mais do que ouvem mais, prestam atenção mais no que diz para si mesmo, do que aquilo que eles sentem. Muitas vezes aquilo que você vê, um vê preto, outro vê branco. São as submodalidades, como nós chamamos na programação neurolinguística. Tudo isso, quando a gente analisa um medo, a gente observa que existe uma estratégia. Nós vamos ver isso na demonstração. Então, antes do coffee break, a gente está na teoria, a gente já vai cair na prática já. E aí vocês vão ver isso na estratégia. Que existe uma estratégia. Que eu só consigo ter medo porque eu ainda sequencio certas coisas dentro do comportamento da minha mente de determinada maneira. Na hora que a gente dá tarefas diferentes para as outras pessoas, e que você muda, às vezes, um pouquinho essa estratégia. Por exemplo, já se sabe na programação neurolinguística que a maioria das pessoas, você já deve ter visto os livros, quando olha para cima e para a esquerda, está recordando alguma coisa. Quando ela olha para cima e para a direita, ela está criando alguma coisa na mente dela. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, eu digo assim, o que aconteceu? A pessoa é destra, porque 4% das pessoas canhotas têm isso objetivo, só 4%. Mas a pessoa era destra, eu percebi isso, coisa e tal, às vezes eu pergunto, eu não sei, você é destro ou canhoto? Não precisa ficar adivinhando, deixa eu adivinhar, não precisa destro ou canhoto. A pessoa assim, o que aconteceu? Aí eu comecei a me dar conta que a pessoa não estava se referindo à realidade, ela está em cima de uma referência de realidade, ela está colorindo, ela está dizendo coisas para ela mesma. Então muitas vezes você saca que a pessoa está criando uma coisa que não tem uma base na realidade, está tratando como se fosse realidade. Aí eu pedi para a pessoa olhar para cima e para a esquerda. Agora, o que aconteceu? A experiência já foi totalmente diferente. Porque nós mudamos, uma pequena mudança de estratégia. Um dos casos de uma moça que voltou a dirigir foi isso. Só com a mudança do movimento ocular ela voltou a dirigir. Parece incrível isso, mas está lá no vídeo. Eu acho que ela pode ser contatada, alguma coisa assim. Né? Só com a mudança do movimento ocular. Porque ela diz assim, eu tenho muita dificuldade porque eu não consigo fazer curva para a esquerda. Né? E ela estava olhando para um determinado lado. Quando nós pedimos para ela olhar para o outro lado, o olho ia sempre para cá, para a direita. Eu pedi para ela manter o olho para a esquerda. Ela conseguiu pensar na possibilidade de fazer curvas. Aí você vai dizer, mas só isso? Porque isso é neuro. É o neuro da programação neurolinguística, os movimentos oculares se remetem à neurologia de uma maneira geral. E só antes da gente terminar, eu sei que já está passando de um minutinho do horário do coffee, né, fobias. Vem do grego phobos, que significa medo, mas é mais do que um medo comum. É um medo súbito, irracional e devastador. É tão intenso que faz com que a pessoa tenha de se afastar do objeto da fobia. Tem pessoas que não conseguem nem olhar. Eu tenho uma amiga que tinha um problema com ratos, que ela via na televisão um rato lá longe, ela começava a passar mal. Então, às vezes, só de trazer a imagem, a pessoa já tem aquela reação enorme. É possível ter fobia de quase tudo. De tudo. Tem as mais comuns, né? Que é avião, agulha, baratas, ratos. Quem tem fobias aqui? Ainda. Isso a gente trabalha muito